que o senhor chegou à Qualivida? Qual é o seu papel lá? Bom, eu sou Paulo Domingues, diretor operacional da Qualivida. Eu cheguei lá por acaso, certo? O Marco tinha fundado outra empresa e eu tinha saído recentemente do Estado, estava no emprego no Estado, mas com a mudança da política, me adijaram lá e eu fiquei em casa, fundei uma gatinha de engenharia, fazendo uns trabalhos aí. Aí fui fazer um trabalho, o Marcos alugou uma casa nova, atual hoje, e eu fui reformar a casa para a Qualivida. Mas na reforma da casa, a Marcos estava fundando outra empresa e eu reformando ali, vendo já com a movimentação lá dentro da Qualivida, lá dentro já, eu vi certas coisas que não estavam me parecendo adequado. Aí eu alertei o Marcos. Certo, Marcos? Olha isso assim, assado. Você está aí, parece que está fugindo dinheiro por ali. Aí, no final, o Marcos resolveu me botar lá dentro. Então, você vai ver isso aí, administra esse troço aí. E eu fiquei com a parte das finanças. Sim. Certo? Fiquei com a parte das finanças, realmente achamos alguns furos lá e tal. Aí o Marcos se encantou comigo e, não, você vai vir para cá. Fica aqui dentro, fica como diretor de operações. Aí eu absorvi a farmácia, a logística e eventos e umas outras áreas mais. E nisso aí fomos e estamos lá até hoje. Não, o senhor trouxe questões assim muito legais, porque o Marcos se encantou comigo, né? Essa é uma questão que a gente vê na empresa familiar e diferente da maioria das histórias que começam aquela coisa natural, né? Os pais criam, os filhos assumem, às vezes sim, às vezes não. Na verdade, Marcos redesenhou a carreira dele, independente dele ter já uma história como executivo empreendedor. O senhor também redesenhou muito sua carreira, né? O senhor assumindo uma empresa completamente nova, totalmente diferente e das culturas que o senhor passou. Então, a gente tem uma mistura aqui boa e eu vou jogar essa bomba para a dona Maísa, né? Quer dizer, além da mistura, que eu trago muito, a mistura entre o DNA familiar e o DNA da empresa, nós temos aí também um componente muito forte, pai, filho e diversidade geracional, né? Então, Maísa, queria que você, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Você assistiu os outros episódios, falando sempre de você aqui, da experiência que você tem. Então, eu queria que você se apresentasse e já lhe provocar, né? O que você vê realmente de peculiar, seja nesse viés das empresas familiares, o que lhe chama a atenção quando você tem essa diversidade geracional potencializada pela relação pai e filho? Então, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Pois é, Fábio. Inicialmente, o que me passa aqui é estar sentindo uma satisfação muito grande em ver um grupo empresarial que trabalhamos desde o início da Damicos, empresas familiares, e que a gente traz na história quantas empresas, quantos apoios já temos a esses grupos de empresas familiares, mas nunca se deu um destaque, nunca se criou essa linha de conexão, de um diálogo bem estruturado e, de certa forma, direcionado para um grupo que é a prevalecência do nosso país, empresas familiares. É o que mais temos. As grandes organizações, as grandes empresas, muitas delas, nós sabemos que nasceram como empresas familiares e, a partir daí, tomam um corpo diferenciado a partir de como esse movimento é feito internamente nessa transição pai-filho. O caso aqui de Marcos e seu Paulo é um pouco inverso, mas, na verdade, está aí a ligação familiar estabelecida. Não é porque foi Marcos que foi digamos assim, o mentor do negócio, o criador, mas já é a união. E ainda a sua mãe hoje já faz parte, o seu irmão também. Então, os vínculos estão ali. A questão da relação pessoal que sustenta o propósito do grupo, tudo está ali. E quando você traz a questão da senioridade, da jovialidade, me passa muito também a história aí de Paulo Domingues, que quando nós estávamos lá começando o trabalho, você estava chegando, não era, Paulo? Meio ainda sem uma estrutura definida, definir qual é o meu papel.
um definir qual é o meu espaço. E a gente teve a satisfação de contribuir com esse momento de organicidade, com esse momento de dar digamos, um toque de governança, também na exceção dele, enquanto gestor sênior, mas não sênior só na idade, senioridade no conhecimento, senioridade na capacidade de liderar a casa e de contribuir com Marcos, que estava naquele momento numa fase de transição para profissionalização, que hoje essa já faz parte de muito passado, né, Marcos? Isso. Porque hoje a empresa já está em um patamar indiscutivelmente de competitividade com outras concorrentes de mercado ou outros segmentos. Mas, naquela época, nós participamos dessa transformação. Então, isso é o que me traz assim, uma satisfação muito grande estar com a Qualivida também aqui. E a questão da inserção da família enquanto independência da questão etária, mas enquanto sentido de propósito, sentido de colaboração, eu acho que a Qualivida é um exemplo para a gente do que a gente observa e como isso é conduzido internamente, com muita valorização, com muito respeito, mas, acima de tudo, com muita sinergia entre os membros da organização. E, mais ainda, a organização está crescendo não pelo sobrenome da família Domingues, mas pela questão da capacidade que tem os seus membros de estar evoluindo com o negócio.